Bem-vindos à aula de hoje, que é uma continuação da aula anterior sobre a introdução da química orgânica. Na aula anterior, nós vimos um pouco da história de como surgiu a química orgânica, que está aí hoje no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E nós dissemos e definimos que a química orgânica é o ramo da química que estuda os compostos de carbono. Então, hoje nós vamos estudar esse átomo de carbono. Qual que é a importância desse átomo de carbono, então, ou quais são as características deste átomo de carbono num composto orgânico. Para entendermos as propriedades e as características do átomo de carbono num composto orgânico, vamos entender primeiro a estrutura dos átomos. Então, acreditava-se, até o início do século XX, que o átomo era a menor partícula de uma matéria. Então, acreditava-se que essa menor partícula ela era maciça e indivisível. Hoje, sabe-se que os átomos são formados por muitos tipos de partículas, ainda menores que eles, sendo as principais os prótons, os nêutrons e os elétrons. Os prótons são as partículas que possuem carga positiva e os elétrons são as partículas de carga negativa. E os nêutrons não possuem carga. Então, como que é a estrutura do átomo? O átomo contém um núcleo, tá? Então nesse núcleo está as cargas positivas, que são os prótons, e as que não têm carga, que é o nêutron, e na eletrosfera, em volta desse núcleo, estão girando os elétrons que estão carregados eletricamente com a carga negativa. Os átomos que compõem essa tabela periódica, eles são diferentes entre si. O que diferencia cada átomo é o número de prótons que ele possui lá no seu núcleo. Esse número de prótons ele é chamado de número atômico. Ele é representado pela letra Z. Vamos entender. Olhando essa tabela periódica, em que nós temos o exemplo em amarelo, do átomo de hidrogênio. O símbolo do átomo de hidrogênio é o H. Acima do símbolo H, nós temos aí o número 1. Esse número 1 é o número atômico, ou seja, é a quantidade de prótons que existe no núcleo do átomo de hidrogênio. Então, no núcleo do átomo de hidrogênio, eu tenho um próton e um nêutron. E na eletrosfera, então, eu tenho um elétron, que é o da carga negativa. Então, o hidrogênio contém no seu núcleo um próton, que é a carga positiva. E olhamos abaixo do símbolo, tem um número, que é 1,008. Isso é a massa atômica. Então, é a massa relativa de quanto que pesa um hidrogênio. Então, é 1,008 gramas por mol. E cada elemento que tem aqui na tabela periódica, se você olhar, ele vai ter um número. Por exemplo, se nós pegarmos aqui o carbono. O carbono, acima dele, tem um número 6. Ou seja, o carbono contém em seu núcleo 6 prótons e 6 nêutrons. Ok? Então, cada número que está acima do símbolo é o número atômico, ou seja, a quantidade de prótons que contém no núcleo do elemento químico. Esses átomos eletricamente carregados, eles se unem um ao outro para formar-se as moléculas. Então, molécula é a união de 2 ou mais átomos. Por exemplo, se eu pegar um átomo de oxigênio, unir com outro átomo de oxigênio, eu vou formar a molécula do gás oxigênio, que é o O2. Se eu pegar um átomo de hidrogênio mais um átomo de hidrogênio e unir os dois, eu vou formar a molécula do gás hidrogênio, que é o H2. E esses átomos em uma molécula, eles é muito importante, porque o que vai diferenciar uma substância da outra é a forma com que esses átomos vão estar ligados entre si. Por exemplo, nós temos aqui o exemplo do álcool etílico e do éter dimetílico. O álcool etílico ele contém 2 carbono, 6 hidrogênio e 1 oxigênio. E o éter etílico, a mesma coisa. Ele também contém 2 carbonos, 6 hidrogênio e 1 oxigênio.
Mas o que vai diferenciar um do outro? Por um ser álcool e o outro ser éter dimetílico. É a posição que esses átomos vão estar, a forma que eles estão ligando, a forma que eles vão fazer o seu arranjo. O álcool etílico, nós temos o primeiro carbono, ele está ligado a 1, 2, 3 hidrogênios. O segundo carbono, ele está ligado a 1, 2 hidrogênio e em 1 oxigênio. E esse último oxigênio aqui, ele está ligado em quem? 1 hidrogênio. Agora vamos ver a diferença. O éter etílico. O primeiro carbono, ele está ligado a 1, 2, 3 hidrogênios, porém ele está ligado a quem? A um átomo de oxigênio. E esse átomo de oxigênio, por sua vez, está ligado a quem? A um átomo de carbono. Esse átomo de carbono está ligado a 3 átomos de hidrogênio. Então, seja, a posição que os átomos estão dentro do arranjo da molécula é que vai dar as propriedades físicas e químicas de cada composto. Desafio da aula de hoje. Observa essas duas fórmulas estruturais. Na primeira, nós temos a fórmula estrutural do metanol e na segunda nós temos a fórmula estrutural do ácido acetilsalicílico, que é a aspirina, o AS. O que você vê de diferente nessas duas estruturas? O que elas têm de igual e o que elas têm de diferente? Pensa um pouquinho. Nós já falamos que a química orgânica é o ramo da química que estuda os compostos de carbono. Mas onde que esse carbono está escondido nos alimentos orgânicos? Por exemplo, no açúcar. Como que eu sei que tem carbono ali? Assistam esse vídeo sobre a desidratação do açúcar e tire as suas conclusões. Então vejamos as características do átomo de carbono. O átomo de carbono, ele é um não metal, o seu símbolo é C. Ele está localizado na tabela periódica no segundo período do grupo 14, da família do carbono. O seu número atômico é 6, ou seja, ele contém 6 prótons no núcleo. Quando o átomo está no seu estado estável, isso quer dizer o quê? As quantidades de carga são iguais. No caso do carbono, se ele contém 6 prótons no seu núcleo, ele vai ter 6 nêutrons no núcleo e na eletrosfera ele vai ter 6 elétrons. Quando as quantidades de elétrons, prótons e nêutrons são iguais, isso quer dizer que o átomo está no seu estado estável. Bom, então no núcleo eu tenho os prótons e nêutrons. Em volta do núcleo eu tenho as eletrosfera, onde vai estar girando os meus elétrons. Essas eletrosferas são classificadas como período. Então nós temos o primeiro período, partindo do núcleo, nós temos o primeiro nível, esse nível é o nível K. Subindo, o segundo nível é o L, o terceiro nível é o M, quarto nível N, quinto nível O, sexto nível P, o sétimo nível Q. Então os níveis são divididos em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e infinitamente. E cada um desses níveis tem a sua energia, ou são chamados de nível K, nível L, nível M. Então, no primeiro nível da distribuição eletrônica dos elétrons, onde esses elétrons vão estar localizados, então no primeiro nível nós temos apenas 2 elétrons. Então nós temos aqui no subnível S, no nível K, 2 elétrons. Então tem um elétron aqui e outro elétron aqui. Já no meu segundo
nível, que é o nível L, eu tenho 4 elétrons. Então, nível L eu tenho 1, 2, 3, 4 elétrons, certo? Então, eu tenho 2 elétrons no nível 1, que é o K. No nível 2, que é o L, eu tenho 4 elétrons. Ou seja, esse último nível que contém 4 elétrons, ele é chamado de camada de valência. Então, na camada de valência, ou seja, a última camada, contém 4 elétrons. E é esses elétrons que irá fazer ligação do carbono com os outros elementos químicos. Então, nós vimos que o carbono, no seu nível L, que é a última camada, ou seja, a camada de valência, ele tem 4 elétrons. E esses 4 elétrons os elétrons que o carbono vai utilizar para compartilhar com os outros elementos químicos. Através desse compartilhamento desses elétrons com outros elementos químicos, ele vai formar as ligações. E essas ligações são chamadas de ligações covalentes. E vão formar de diferentes maneiras, com átomos ligando entre carbonos e pode ligar também entre heteroátomos, ou seja, em átomos diferentes. Então, a cadeia carbônica, que nada mais é do que um conjunto de átomos de carbono que estão ligando entre si e ligando com heteroátomos, com átomos diferentes. Neste exemplo aqui, nós temos então o carbono ligando a carbono e carbono ligando a hidrogênio. O hidrogênio é um heteroátomo, é um átomo diferente do carbono. Então, carbono com carbono são átomos iguais, ele fez ligação com eles, e carbono com hidrogênio, que é um átomo diferente. Então, formou-se, então, uma molécula orgânica. No outro exemplo, nós também temos aqui um de carbono ligado com hidrogênio, e só que eles estão fechados, mas formou-se uma cadeia. Então, por conter 4 elétrons na sua camada de valência, o carbono tem essa facilidade, ou seja, a capacidade de encadear, que vai possibilitar a existência de milhões de compostos orgânicos diferentes. Então, o carbono contém na sua camada de valência 4 elétrons. Então, ele é um carbono tetravalente. Tetra por quê? Tetra, que é 4, e valente, que vem de valência. Então, ou seja, ele tem 4 elétrons na camada de valência. Tem 4 elétrons que estão disponíveis para ser compartilhado com os outros elétrons para fazer ligações. E como que ele faz essas ligações com os outros átomos? Pode fazer ligações simples, duplas ou triplas. Vejamos. Ele pode fazer 4 ligações simples. É o carbono no centro e 4 ligações simples. Ele pode ligar, por exemplo, com o hidrogênio, formando-se aí, no caso, o gás metano. Ele pode fazer 2 ligações simples e uma ligação tripla, ou uma ligação dupla, desculpa. Por exemplo, aqui nós temos o eteno. Tem uma ligação dupla entre os átomos de carbono e 2 ligações simples para cada carbono com o hidrogênio. Ele pode fazer uma ligação simples e uma ligação tripla. Por exemplo, o acetileno. O acetileno ele tem uma ligação tripla entre os 2 átomos de carbono e uma ligação simples com um hidrogênio para cada átomo de carbono. Então, cada carbono aqui está fazendo 4 ligações. Ele pode fazer também 2 ligações duplas. Como, por exemplo, nós temos o propadieno, que está tendo uma ligação dupla entre o carbono da esquerda com o carbono central e entre o carbono central e o carbono da direita. E completando as 4 ligações dos carbonos das laterais, adiciona-se então 2 hidrogênio, cada hidrogênio faz só uma ligação. Então, ficando assim, cada átomo de carbono contendo, fazendo 4 ligações. Então, nós falamos que o átomo de carbono ele pode fazer ligações entre átomos de carbonos e com heteroátomos. Quais são, então, os heteroátomos que o carbono mais faz ligação? Por exemplo, o hidrogênio. O hidrogênio ele faz apenas uma ligação covalente simples.
Por exemplo, se eu ligar um hidrogênio com outro hidrogênio, tá, eu vou formar o gás hidrogênio. O oxigênio pode fazer duas ligações covalentes simples ou uma ligação covalente dupla. Por exemplo, nós temos como exemplo aí, o metanol, que eu tenho um carbono ligado a um oxigênio. E esse oxigênio que está no centro, ele está ligado com um carbono e está ligado com um hidrogênio. Por exemplo, nós temos o gás carbônico. O gás carbônico eu tenho no centro um átomo de carbono ligado, fazendo uma dupla ligação com o oxigênio na esquerda e com um oxigênio na direita. Então, são duplas ligações entre o carbono e o oxigênio. O nitrogênio, ele pode fazer três ligações simples, covalente, pode fazer uma ligação covalente simples e uma ligação covalente dupla, e pode fazer uma ligação covalente tripla. Nós temos, por exemplo, aqui a amônia. A amônia, nós temos no centro o nitrogênio fazendo três ligações simples com os hidrogênio. O hidrogênio só faz uma ligação. Nós temos aqui a dimetilfolamina. Dimetilnitrosamina. A dimetilnitrosamina, ela contém um átomo de nitrogênio ligado a outro átomo de nitrogênio, uma ligação simples, ligado a um CH3 aqui, que é uma ligação simples, e ligado a outro CH3, que é uma ligação simples. Mas entre um nitrogênio e o outro, mais uma ligação simples. Então, esse primeiro nitrogênio fez três ligações simples. Já o segundo nitrogênio, ele fez uma dupla ligação com o oxigênio e uma ligação simples com o outro nitrogênio. E nós temos o gás nitrogênio. O gás nitrogênio, nós temos um nitrogênio ligado a outro nitrogênio por meio de uma ligação tripla. O carbono ele pode ser encontrado na natureza em duas formas alotrópicas. A alotropia é um fenômeno em que o mesmo elemento químico ele pode originar duas ou mais substâncias simples. O grafite e o diamante contêm carbono na sua estrutura, então eles são carbono. E qual que é a diferença entre o diamante e o grafite? O diamante ele é o material mais duro existente, tem um ponto de ebulição elevado. Ele apresenta uma dureza, ele é um sólido, então sólido covalente. Já a grafite, ela é menos resistente, mais macia. No entanto, ela é utilizada principalmente nos lápis e nos grafites das lapiseiras. Além da fórmula alotrópica natural, que é o grafite e o diamante, também o carbono é encontrado na forma alotrópica, que é o fulereno, que foi descoberto em 1985. O fulereno é uma molécula que contém na sua estrutura 60 átomos de carbono. E ele foi batizado em homenagem ao arquiteto Buckminster Fuller. Então, o átomo de carbono pode ser encontrado na natureza na forma natural, em forma de diamante e de grafite, e na forma artificial, como fulereno. Vamos ver agora um exemplo de uma curiosidade química da química orgânica, que muitas pessoas gostam e outras não. Por que a pimenta arde na boca? A pimenta arde por causa da capsaicina. A capsaicina é uma substância concentrada na placenta, que é aquela parte branca da pimenta, onde fica a semente, ou seja, onde as sementes estão presas. Mas apesar de ser responsável pelo ardido, a capsaicina ela não tem sabor e também não tem cheiro. Ela funciona como um estimulador. Assim que ela é ingerida, ela vai estimular as células nervosas da boca e envia uma mensagem de desconforto ao nervo trigêmeo, que faz os olhos lacrimejarem e também vai irritar o nariz. A intensidade dos sintomas ele vai variar dependendo do tipo de concentração de capsaicina. É por isso
que a pimenta malagueta ela arde mais do que a dedo de moça. Então a capsaicina ela é uma substância orgânica que está representada aqui abaixo nessa figura a sua fórmula estrutural, em que ela tem em cada quina dessa semirreta que se encontra, começando aqui desse carbono CH3, nós temos aqui na primeira quina nós temos um carbono, na segunda quina nós temos um carbono, aqui outro carbono. Então cada quina dessa aqui nós temos um carbono. E esses carbonos, cada um deles estão fazendo 4 ligações. Então, por exemplo, se eu pegar esse carbono aqui, esse carbono, ele tem uma ligação com o carbono aqui de cima e mais uma ligação com esse outro carbono aqui. Ah, mas ele está fazendo só 2 ligações. Ok, mas ele complementa as suas ligações com hidrogênio. Então, quer dizer que ele tem um hidrogênio aqui e tem outro hidrogênio aqui. Tá? Então, ele está ligando com o hidrogênio lá e aqui. Então, para cada carbono desse aqui, ele vai fazer 4 ligações. E esse carbono aqui também, eu tenho continuando essa sequência aqui, eu tenho aqui também carbono em cada quina, tá? Da semirreta, eu tenho carbono. Então, observando essa fórmula estrutural da capsaicina, o que eu observo? Que nós temos o carbono ligando com carbono e também o carbono ligando com heteroátomos. Quem são os heteroátomos que faz parte dessa fórmula estrutural da capsaicina? É o hidrogênio, que nós temos aqui, então são vários hidrogênios, nós temos o oxigênio e nós temos o nitrogênio. Então, a forma molecular então, da capsaicina é C18H27NO3. Então, forma molecular é a fórmula em que mostra a quantidade de átomos que está ligados dentro da estrutura para formar aquela molécula. Então, a capsaicina tem na sua estrutura 18 átomos de carbono, 27 átomos de hidrogênio, 1 átomo de nitrogênio e 3 átomos de oxigênio. Bom, pessoal, hoje nós fizemos um estudo do átomo de carbono dentro das estruturas dos compostos orgânicos. Então, nós vimos nesta aula que o átomo de carbono ele é bem versátil. Ele faz ligações simples, duplas e triplas. Ele pode ligar a outros átomos de carbono, como também a outros átomos, ou seja, heteroátomos, tipo, por exemplo, o hidrogênio, o nitrogênio, o oxigênio, o cloro e assim sucessivamente. Então, por isso que existe milhões de compostos orgânicos aí na natureza. Qualquer dúvida, pessoal, estou à disposição para esclarecer. É só mandarem mensagem, tá? Que eu estou disponível para esclarecer.